Vocês acham que o Eduardo rende melhor ali no Cruzeiro, pelo menos, como volante do que como meia, né? Como segundo atacante, que ele foi a maior parte da carreira? Emerson, eu tenho a impressão que sim, e até me surpreende, né? Porque quando o Eduardo veio, e logo de cara me agradou, porque foi uma boa oportunidade de mercado, eu imaginava o Eduardo como um reserva direto ao Matheus Pereira, como opção ao Matheus Pereira, podendo eventualmente jogar até ao lado dele. Na época, eu até me lembro que houve uma comparação e até justa do salto que o Cruzeiro teria com a saída do Vital e a chegada do Eduardo, porque realmente o Eduardo é mais jogador do que o Matheus Vital. E aí, quando a gente olha para o que foi o Eduardo no futebol brasileiro antes do Cruzeiro, um cara que atuou como um meio atacante por boa parte da trajetória. E em alguns momentos, com o Arthur Jorge no ano passado, até como um segundo atacante, né? Bem avançado. Porque na carreira, o Eduardo é um cara que se destacou mais por fazer gols do que propriamente por dar assistências, né? Só que aí no Cruzeiro ele se encontra mais sob o comando do Leonardo Jardim, porque antes disso o Diniz buscava usar ele como um meia mais aberto pela direita, né? O Leonardo Jardim começa a encontrar o melhor futebol do Eduardo, a melhor versão dele como o segundo homem de meio. E aí, principalmente a partir do jogo de ida contra o Vila Nova. Me chamou muita atenção ontem o Jardim ter falado que o Eduardo era um dos jogadores que ele mais conhecia, né? Então, acho que essa confiança acabou impactando positivamente o Eduardo, que tem crescido de rendimento, né? E esse profissionalismo dele, né? Quando o treinador fala que um jogador não é só 100% profissional, que ele é 200% profissional, é muito legal. Então a gente entende que é um Eduardo comprometido e que está fazendo por merecer essas oportunidades. Realmente ontem não gostei do primeiro tempo dele, até cheguei a colocar lá no X, no intervalo, que era um cara que poderia ter se envolvido mais no jogo, mas aí no segundo tempo cresceu bastante. E eu até fiz questão de questionar o Eduardo, porque ele vinha bem, porque era um cara que vinha ajudando o Cruzeiro das mais diversas formas, mas o segundo tempo dele ontem foi irretocável, ajudou muito o Cruzeiro com 2 gols, e a mim surpreende bastante ele render mais como segundo homem de meio. Hoje dá para se dizer que o Cruzeiro tem um reserva confiável como segundo volante, né? O titular ainda é o Lucas Silva, mas hoje o Eduardo, se precisar, vai corresponder da melhor forma, porque tem mostrado isso em campo, né? Ajudado com o volume de jogo, na saída de bola, também com uma boa marcação, e ontem com um doblete, né? Conseguiu fazer aí 2 gols, chegou à marca de 3 gols com a camisa do Cruzeiro. Importante também essa presença dele no setor ofensivo. Nosso grande volante box to box, Eduardo. E aí eu quero deixar aqui um abraço para o Genta, né? Grande figura, Rodrigo Genta. Eu acho que no Cruzeiro ele tem rendido melhor por ali de segundo volante, como o Caio falou, né? Ganhamos uma solução dentro do elenco confiável para entrar por ali. Também acho que, principalmente no primeiro tempo, ontem, né? Não estava sendo a melhor partida do Eduardo que a gente já viu. Acho que, por exemplo, contra o Sport, ele foi muito, muito bem nessa função, assim, se movimentou demais, auxiliou demais o time com e sem bola. Mas acabou se recuperando ali no segundo tempo, fez 2 gols, foi premiado com isso. E, cara, acho que na entrevista ele fala coisas que são importantes, né? Às vezes os atletas precisam de um tempo para se adaptar. Inclusive, a coisa mais racional do mundo, assim. Não dá para o treinador chegar e em 2, 3 semanas a gente vê as coisas acontecendo magicamente. Eu acho até que para 3 meses de trabalho, o Cruzeiro já evoluiu até demais. Talvez o normal seria estar num estágio assim menos avançado. E acho que não só ele, como outros atletas, têm tido as suas individualidades aí destacadas, porque o coletivo vem bem. Fisicamente parece que o time cresceu muito. Taticamente parece que todo mundo já assimilou aquilo que é preciso fazer. E aí, naturalmente, as individualidades têm se destacado. A gente sabe que o Eduardo é um jogador que tem as suas valências técnicas, né? Tem as suas qualidades, e isso não estava sendo visto, mas acho que comunica muito também com os problemas de planejamento do Cruzeiro, de montagem de elenco, de definição de treinador e aquela coisa toda que a gente sempre fala aqui. Mas com as coisas mais encaixadas e estruturadas, não só ele, como vários jogadores têm melhorado bastante, e que bom para nós, né? Que ele siga assim, porque
Hoje, se o Lucas Silva precisa sair do time, eu acho que tem uma queda. E a gente não falou tanto, mas eu acho que quando o Lucas Silva entrou, o time melhorou com o Lucas Silva, tá? Acho que o Lucas Silva é o cara da cadência, é o cara que dita o ritmo do jogo. Na minha avaliação individual, é o melhor jogador do Cruzeiro hoje, assim, em termos de consistência. Mas quando o Eduardo precisa jogar, eu acho que não fica aquele desespero, né? Assim, o Lucas Silva não vai jogar, quem vai jogar? Eu acho que o Eduardo tem feito bem o seu papel e isso é muito bom, que siga assim. Falando um pouco ainda sobre o Eduardo, eu acho que é importante, primeiro, as palavras utilizadas pelo Leonardo Jardim. Ele tratou o Eduardo como um jogador fundamental na estrutura da equipe. Acho que mostra muito desse comprometimento tático, principalmente do Eduardo. E uma outra coisa é que ele vem trabalhando, mesmo não tendo começado no Cruzeiro da maneira que ele talvez gostaria, os torcedores cruzeirenses também não. Hoje ele sabe dos concorrentes diretos pela posição, né? Hoje o Lucas Silva é o titular, ele sabe que com o retorno do Matheus Henrique, provavelmente será também um outro concorrente, e ele vem correndo por fora. Mas sempre que tem a oportunidade, desde aquele jogo, o primeiro jogo contra o Vila Nova, ele vem mostrando trabalho e eficiência. Eu acho que isso é importante também, essa resiliência de um jogador mais maduro, que sabe que existe concorrência e vai sempre existir dentro do Cruzeiro, mas que está fazendo a sua parte, ajudando o grupo. Ele ainda falou sobre a individualidade, que ele tem ainda metas individuais a serem cumpridas. Ele fez questão de falar que ele também fazia gols, fez gols, né, no decorrer da sua carreira. Então, acho que é legal também ver essa ambição de um jogador que tem também a responsabilidade coletiva, mas também comprometido nas responsabilidades individuais, que ele ainda almeja dentro do grupo do Cruzeiro. E é muito legal, realmente, um jogador já maduro, mas sabendo aproveitar muito bem as oportunidades que vem pintando aí, que vem surgindo com o Leonardo Jardim. O Jardim achou um espaço que o Eduardo está rendendo mais, né? Mas ele veio para o Cruzeiro naquela expectativa de ser aquele jogador que foi no Botafogo, tanto que no início o pessoal até falava, chegou o reserva para o Matheus Pereira. Lembro muita gente usando esse termo em relação ao Eduardo, mas é nítido que hoje o Jardim conta com ele como um volante e não como um meia.